Olá, tudo bem? Meu nome é Felipe Salute Cardoso e hoje eu vou dar sequência à exposição desse livro, Neoliberalismo, Neodesenvolvimentismo e Socialismo, mais especificamente da seção 5, intitulada Contexto Mundial, do qual ele vai fazer um balanço da crise em diferentes países. Nós começamos esse debate no vídeo anterior, mas nesse nós vamos centrar especificamente na exposição do capítulo 2, da qual ele vai mostrar o deslocamento da crise para os países periféricos e para a China. Capítulo esse que é intitulado Antecedentes Intermediários e Periferia. Vejam o vídeo, por favor, após a vinheta. Bem, é preciso antes de tudo dizer o seguinte. Nesse capítulo, ou melhor, nessa sessão, o Cláudio Katz ele tenta explicar qual vai ser as contradições internacionais em relação ao efeito da crise de 2008. Pegando partes por partes do planeta, então ele vai expor o efeito regional da crise de 2008, não tomando mais só como referência a América Latina, que é o que ele faz no entorno do resto da obra. Né? Nesse capítulo, na verdade, nesses capítulos em específico dessa sessão, ele vai tratar da crise fora da órbita da América Latina. Bem, então essa é uma primeira observação importante como introdução dessa sessão. Enfim, a segunda vem a ser o seguinte: se no primeiro capítulo ele tratou propriamente dos países centrais, nesses dois capítulos ele vai dar atenção aos países periféricos, ou semiperiféricos, ou semipotências. Porém, ele começa no capítulo 2 logo com uma grande polêmica importante e nesse sentido corretíssima, de que não é possível tratar a periferia a partir do termo emergentes, pura e simplesmente. Até mesmo porque existe uma sopa de letrinhas em relação aos países emergentes, que tenta realocá-los em blocos mais ou menos homogêneos para poder explicá-los numa certa tendência de crescimento mais ou menos compatível com um determinado período. E se a gente utiliza o termo mais expressivo dos últimos 20 anos, que são os BRICS, né, ou o BRICS, é o termo, né, a coisa se torna bem difícil de analisar em termos concretos quando nós vamos para as diferenças entre esses países. A título de exemplo, a China, se comparada com os demais países dos BRICS, ou seja, Brasil, Rússia, Índia e África do Sul, ela vai apresentar uma condição econômica 4 vezes superior ao Brasil e à Rússia nesse período recente dos últimos 20 anos, 2 vezes e meia maior do que a Índia, e nem é contabilizado o desenvolvimento em relação, ou a superioridade econômica em relação à África do Sul. Isso sem contar outros fatores, né? A China desses países foi o único que manteve uma pujança econômica industrial, podendo, num conjunto de fatores internacionais, decidir ou tomar decisões mais incisivas do ponto de vista das atividades tanto financeiras quanto comerciais, por exemplo. Assim como tem um controle dos fluxos de mercado, que os outros países não têm. Então, além de ser um termo super utilizado na condição jornalística, né, para explicar determinados fatores, de modo muito pobre, ela tem origem, diga-se de passagem, num operador da Goldman Sachs na Bolsa de Valores de Nova York. Né? Então, não é um termo cuja análise da realidade concreta é expressiva. Né? Bem, por que eu começo já daqui? Porque o ponto central desse segundo capítulo, e nós vamos aqui seguir a ordem dos capítulos, vem a ser o seguinte:
problematizar essa condição econômica do que vem a ser como cada país se integra na divisão internacional do trabalho, numa conjuntura da qual a China teve um papel de destaque muito grande e se coloca quase como uma potência central. Para diferenciar também essa situação da China em relação aos demais países no cenário internacional, sobretudo aqueles ou periféricos ou tidos como semi-periféricos. Então essa é a centralidade que ele dá no capítulo. Tanto é que na leitura vocês vão perceber que metade do capítulo ele está tratando da China e a outra metade dos países periféricos ou semi-periféricos. Bem, então já que assim o faz, e aqui a perspectiva é de expor o livro para uma possível leitura, uma futura leitura, a gente vai seguir essa ordem mais ou menos expressa pela exposição do Katz. Então, quando ele foca na China, ele quer mostrar o seguinte. Primeiro, a China, embora não dê para dizer que ela reproduz o neoliberalismo como prática política e econômica das classes dominantes dos países centrais, até mesmo porque tem uma via muito específica de desenvolvimento, da qual a revolução foi e teve um papel substancial, não dá para dizer que a China ela não participa das contradições da divisão internacional do trabalho e que a sua condição de inserção econômica na divisão internacional do trabalho não reproduz no seu interior a regência do capital, ou seja, o controle do capital sobre o trabalho. Bem, o que é muito expressivo, porque é possível, a partir dessas lentes, ou seja, afinado a esse processo, que envolve tanto a dinâmica interna quanto a dinâmica externa da China, verificar as contradições que se encontram naquele país e a China como parte do processo de crise global contemporânea. A princípio, e eu preciso aqui só lembrar, porque é uma parte expressiva do capítulo ou da exposição do Katz, vem a ser o seguinte: a China salvaguardou os bancos europeus e norte-americanos, seja pelo próprio mercado imobiliário, que absorveu parte do capital excedente, ou seja, para salvaguardar, de fato, reservas em dólar e em euro que a China tinha, e o que permitiu a regularidade do consumo dos produtos chineses por parte desses países, e, portanto, a China acabou salvando temporariamente, provisoriamente, as condições de reprodução do capitalismo nos países centrais, o que é uma estratégia, diga-se de passagem, não necessariamente filantrópica, mas para salvar a própria pele na divisão internacional do trabalho. Então isso precisa ser imediatamente dito. O segundo ponto vem a ser o seguinte: por que então, de fato, a China teve que salvar a economia dos países centrais? Ora, porque desde os anos 80 ela teve um crescimento específico, isso pode ser percebido pela renda per capita, que aumentou em 33 vezes nesse período, mais ou menos de 1980 a 2011, a partir da base produtiva industrial, que, diga-se de passagem, foi o que salvaguardou os outros setores da economia, ou melhor dizendo, que alavancou os outros setores da economia chinesa. Bem, então a partir daqui a gente consegue perceber que toda a reinserção da China na divisão internacional do trabalho se deu pela mobilização de capital fora da China, que teve a China como destino, a partir também da sua recolocação comercial na divisão internacional do trabalho. Isso também pode ser visto em dados. Isso, nesse sentido, o Claudio Katz ele é bem atencioso na sua exposição. Então, vamos aos dados. O volume do comércio chinês, sobretudo ligado à exportação, ele cresceu de 9%, de 9,8% do PIB em 1978 para 65% do PIB em 2016. Isso é bem expressivo.
Além disso, essa preocupação com a exportação, ela mostra como se deu a evolução das atividades do qual o capital passa a ter regência, sobretudo a partir de 1992. Há um outro vídeo aqui no canal que a gente trata especificamente do capítulo que o Katz aborda a China. Então eu não vou fazer os mesmos movimentos que ele faz naquele capítulo, mas a gente pode seguir a exposição de acordo com o que torna mais expressivo essa tese que ele levanta, de que a China, a partir de 1992, não só acelera o processo de atuação do capital no seu mercado interno através de privatizações, expoliação das empresas no campo, sobretudo as comunas agrárias, o que aumenta a renda per capita, mas ao mesmo tempo a desigualdade no interior do país. Não é à toa que o número de milionários avança, a participação desses milionários dentro do Partido Comunista Chinês também ao longo dos últimos anos, assim como a própria condição de crescimento da economia está enredada nesse fluxo de capitais no mercado interno chinês. Bem, então existem três contradições, vamos dizer assim, mais evidentes nessa condição. A primeira vai ser o seguinte: há um conflito entre o crescimento do mercado interno e o crescimento da produtividade voltada ao mercado externo. Cabe destacar que uma das características do crescimento chinês foi aumento de produtividade com um aumento muito menor dos salários em relação ao aumento da produtividade, com perdas de direitos assegurados pela Revolução Chinesa, como, por exemplo, a diminuição da oferta de determinados serviços, a impossibilidade de conseguir ofertar, por meio dos governos locais, determinados serviços também, ou assegurar determinadas condições de seguridade social, através da migração, por exemplo, ela é anulada dentro do território chinês, bem como o avanço da possibilidade de privatização de determinados segmentos ou setores. Bem, esse é um fator. Outro fator ligado a esse também, e que a gente pode colocar como um segundo ponto, é um crescimento tanto dos países que exportam matéria-prima para a China, como os países compradores das suas mercadorias, muito inferior, esse crescimento, do que o crescimento chinês. A China, até mais ou menos por volta de 2013, tinha um crescimento anual entre 9% e 11%. Entre 2013 e 2014 passa a ter um crescimento de 6% a 7% anual da sua economia. Bem, o crescimento internacional se dá à margem de 3%, né? Ou seja, muito inferior desse crescimento, desse boom da economia chinesa. Então, começam a aparecer no interior da economia chinesa, a partir dessas duas contradições, desequilíbrios financeiros, mercados clandestinos, sobretudo de crédito, bolhas imobiliárias, por conta da especulação financeira proveniente do capital superacumulado que tem destino à China, um processo inflacionário que triplicou ao longo dos últimos anos. Só para se ter uma ideia, a partir dos números do Katz, se o processo inflacionário de 2001 a 2010 era de 2%, entre 2010 e 2016 ele vai ser de 6,2%. Essa desvalorização da moeda chinesa não é aleatória e vai criar um certo impacto, sobretudo, na condição de salário no mercado interno. Isso sem contar outros tantos fatores ligados a essas condições, do qual eu não vou expor aqui, porque senão também o vídeo não dá conta dessa apresentação. Bem, então, se por um lado existe essa contradição, por outro existe a contradição no mercado internacional de modo mais amplo e que envolve a condição política da China. A partir da leitura do Katz, e isso precisa ser melhor observado sob outras tendências da estratégia da geografia política chinesa, mas até aqui é muito coerente, a China não tem uma dimensão propriamente imperialista, de ofensiva sobre os países da qual ela tem relações comerciais estreitas, sobretudo os países periféricos.
não tem uma ofensiva bélica, por exemplo, não tem um domínio extraeconômico nessas localidades, e tampouco mobilização do exército para fazer pressão. Isso por um lado. Por outro, existe pressão econômica. Isso dá para perceber pela ampliação das empresas chinesas em inúmeros lugares, sobretudo estimulando a produção ou extração de matérias-primas. Bem, isso então é uma tendência. Isso é perceptível, claramente perceptível, na apropriação de matérias-primas na África, por exemplo, através de empréstimos, também produz infraestrutura em troca da ampliação comercial. Empréstimos, diga-se de passagem, com juros inferiores a empréstimos do Fundo Monetário Internacional ou do Banco Mundial, sem os ajustes estruturais exigidos por essas instituições, quase como o braço do imperialismo norte-americano, diferente da China, não tem essa expressão, e aqui na América Latina com tratados de livre comércio que têm efeitos econômicos alhures, né? Bem, porém, por outro lado, a China precisa se defender belicamente, embora não de modo, prestem atenção, não de modo ofensivo em relação aos países periféricos, mas de modo defensivo em relação às outras potências, incluindo o próprio Estados Unidos, que tem mariners na Austrália, promove intervenções militares e troca de atividades militares com a Coreia do Sul, isso sem contar a sua posição hegemônica no Japão. Então a China ela precisa se defender do ponto de vista bélico e encontra-se numa sinuca de bico. Bem, a partir dessa condição, eu vou ler a síntese desse processo a partir da leitura do Katz. É uma redundância necessária, que a gente vai ler, de fato, o Katz, não só ver o mundo a partir das suas lentes, da qual ele diz o seguinte: a ascensão econômica chinesa foi realizada mediante uma associação internacional com empresas transnacionais, o que permite esse deslocamento do capital superacumulado dos países centrais para a China, sobretudo a partir da perspectiva produtiva. Então não é só o capital financeiro que está se deslocando para a China, a possibilidade de investimento produtivo desse capital superacumulado nos países centrais na China, o que mostra a transnacionalização produtiva do capital. Diga-se de passagem, inúmeros autores já trataram desse fenômeno, não tratando exclusivamente da China, mas tratando da mundialização efetiva do capital. Aqui eu destaco duas figuras importantíssimas, o François Chenet e o João Bernardo, um livro pequeno, porém genial, que chama Transnacionalização do Capital. E ele continua aqui, o Katz, que acelerou a formação da nova classe capitalista na China. Não é à toa que os multimilionários ampliam-se, né? A peculiaridade desse processo tem sido a ligação direta estabelecida entre os grupos aburguesados do país com essas empresas. Isso sem contar as interferências do Partido Comunista Chinês e as próprias contradições oriundas, contradições políticas da própria consolidação dessa classe capitalista. Porque tem a classe capitalista do interior do país, que não está ligado necessariamente à exportação, mas associada à possibilidade de atuação no mercado interno, como acontece, por exemplo, com a produção agrícola, e aquela zonas produtoras exportadoras. E ele continua. Não seguiram a trajetória clássica da acumulação nacional. Barreiras protecionistas e rivalidade com outras potências pela conquista de mercados externos. Ou seja, incorporam-se a China, o mercado chinês, sem mediações ao novo contexto internacionalizado do capitalismo. E é assim que ela precisa lidar com o contexto internacional. Bem, então não dá para tratar a China como um país emergente ou como um país semi-periférico, pura e simplesmente, sem essas mediações. E, dada essa circunstância, o Katz utiliza o termo de colocação da China como um país central, porém não imperialista, e que não tenta assumir uma posição de subpotência. Bem, então essa vem a ser a condição da China e também, ao mesmo tempo, os efeitos contraditórios da sua inserção atual na divisão internacional do trabalho, assim como a própria condição da qual ela lida com a crise. Bem,
Dado isso, ele vai ampliar a crítica que ele faz, não só a expressão dos BRICS, mas dos países emergentes, né? E daí que ele vai destacar o seguinte: existem subpotências dispersas, e aqui ele vai destacar duas subpotências, né? No caso, a Rússia e a Turquia, dada a condição militar bélica desses países e também a expressão de retomada de um nacionalismo autoritário como possibilidade de realocar a classe capitalista nacional na divisão internacional do trabalho. E como economias semi-periféricas, ele vai destacar a Índia e a África do Sul. Lógico, a África do Sul é uma condição muito mais precária do que a Índia, dada a posição econômica desses países no cenário internacional e também geopolítica. Só a gente vê o caso do que há no entorno da Índia, brigas separatistas, irresolução de conflitos locais, e a Índia, como fazendo parte ainda do bloco do clube dos países com bombas atômicas, tem uma posição hegemônica considerável, né? E a África do Sul, em relação ao próprio contexto africano, ela rivaliza economicamente quase com a Nigéria, exclusivamente, né? E existe uma recolocação desse país na divisão internacional do trabalho pós-apartheid, que ao invés de minar as desigualdades, ela amplifica. Então, existem ainda proprietários brancos de terra dominando áreas muito especiais no interior do país, embora um processo de industrialização acelerado, né, que não inibe essa produção agrícola, mas que consome 70% do potencial energético da região e permite reinserir a África do Sul na divisão internacional do trabalho sob características muito especiais, ainda de estímulo ao extrativismo mineral e uma condição de pobreza extremada, né? Bem, então essa é a condição do que vem a ser mais ou menos a gradação da condição econômica dos diferentes países na divisão internacional do trabalho. Bem, então resta dizer que o Oriente Médio ainda depende quase que exclusivamente da renda proveniente do petróleo, com uma ampla migração interna de trabalhadores, sem nenhuma seguridade social, portanto uma condição hipermiserável, né? No qual poucos países se destacam. Por outro lado, a África mantém ainda essa situação extrativista brutal, portanto uma condição de debilidade estrutural da condição efetiva de mobilização da classe trabalhadora, num cenário tido como otimista por um capitalismo negro, com uma expressão que ele usa, que seria diferente do que foi o processo colonial no passado ou as guerras de descolonização a partir da década de 60 e 70. Um otimismo cujos números são precários, mostram uma situação de pobreza total nessa localidade, sobretudo da África subsaariana. E a Ásia, que mantém, a partir do desenvolvimento econômico chinês e dos deslocamentos produtivos, uma certa realocação da produção em países à margem de onde foi o centro no passado. Então, se houve uma desconcentração industrial a partir dos anos 70, que focou na Coreia, em Taiwan, em Singapura, em Hong Kong, nos chamados clássicos tigres asiáticos, e a partir dos anos 80 se deslocou para os, entre aspas, novos tigres asiáticos, como Indonésia, Sri Lanka, Filipinas, Bangladesh, Tailândia, entre outros países, para não centrar só nos novos tigres asiáticos. A partir de 2000, 2010 para cá, há uma reorganização produtiva que busca competitividade, uma vez que a China se torna menos competitiva com os aumentos progressivos de salários, que permite uma
reabsorção do capital superacumulado na atividade produtiva, o que leva a absurdos do ponto de vista da contradição econômica e social vivida a partir da exploração do trabalho. Só para um destaque que a partir de números, do qual o Katz mostra com muita clareza no livro. Bangladesh tem mais de 4 mil indústrias, com mais de 3 milhões de trabalhadores que têm jornada de 12 a 14 horas. Isso revela o grau de superexploração da força de trabalho naquela região, em que se desloca pela transnacionalização efetiva do capital de um país para o outro, sem anular os efeitos da crise. A crise de 2008 só escancarou os efeitos nocivos desse processo de produção mundializada e também, ao mesmo tempo, deslocamento do capital superacumulado em escala planetária. Bem, então, daqui a gente vê a transição para o próximo capítulo. Feita a exposição dessa parte do livro, então eu peço, por favor, para quem assistiu o vídeo, que divulgue, né, assim, tanto o vídeo quanto o próprio canal, que compartilhe os vídeos, dê like, e também comente a respeito, faça parte desse debate junto com essa análise, tanto do livro quanto a reflexão do próprio Cláudio Katz conosco. Tá bom? Forte abraço a todos, um beijão, até mais.